damos início à solenidade de instalação do Juizado Especial Federal Avançado de Pitanga. Convidamos para tomar lugar ao lado do parlatório as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Vladimir Passos de Freitas, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Nicolau Conquio Júnior, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo Senhor Alexandre Carlos Buchmann, Prefeito Municipal de Pitanga. Excelentíssimo Senhor Rodrigo Domingos Peluso Júnior, Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Pitanga, representando a Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná e a Associação dos Magistrados do Paraná. Senhor César Romero Zigman, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção de Pitanga. Excelentíssima Senhora Elaine Munhoz Gonçalves Rodrigues, Promotora de Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssimo Senhor Adelir Castilho Maldaner, Presidente da Câmara dos Vereadores de Pitanga. Agradecemos ainda a presença Doutora Ceres Baitala, advogada da União, representando o Procurador-Chefe da União do Paraná, Dr. João Luiz Julaia, Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Guarapuava, representando a Procuradora-Chefe da Fazenda Nacional do Paraná, Dr. Marcos Vinícius Pecente, Promotor de Justiça, representando a Associação do Ministério Público, Dr. Juraci Lopes de Souza, Delegado da Polícia de Pitanga, Dr. Gustavo Luiz Horn, Chefe da Fiscalização da Receita Federal de Ponta Grossa, representando o Superintendente Regional da Receita Federal, Doutora Márcia Carriel Gavansky de Lima, Chefe da Agência da Receita Federal em Guarapuava, Doutora Rosélia Ana Kalosowski, Chefe do INSS, Dr. Jordan Cordeiro Cleves, Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, Dr. Clemerson Merlin Klebe, advogado e presidente da Faculdade Unibrasil de Curitiba, Dr. João Zimmermann, procurador jurídico, representando o deputado federal Ricardo Barros, Doutora Nara Requete Teigão, vice-prefeita de Pitanga, Dr. Juarez Matias Soares, diretor do Centro Tecnológico da Unicentro, representando o reitor da Unicentro, Dr. Eliseu Kloster, diretor da UCP, Professor Jair Becker, diretor do Colégio do Centro do Paraná, Dr. Cleus Araújo, presidente do Sindicato Rural, Dr. Antônio Carlos Bini, representando a Loja Maçônica, Dr. Aparício Calderaro Júnior, gerente de mercado da Caixa, representando o Superintendente de Negócios, Dr. Paulo Erce, gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Pitanga, Dr. Evaldo de Souza, superintendente do Banco do Brasil. Agradecemos, por fim, a presença dos excelentíssimos desembargadores, juízes federais e estaduais, procuradores, promotores, ilustríssimos advogados, representantes de universidades e entidades, superintendentes, vereadores, secretários, senhoras e senhores presentes. Declaro abertos os trabalhos desta solenidade e convido todos os presentes para cantarmos o hino nacional brasileiro. Declaro instalado o Juizado Especial Federal Avançado de Pitanga e solicito ao diretor administrativo da Seção Judiciária do Paraná que faça a leitura da ata de instalação. Ata da solenidade de instalação do Juizado Especial Federal Avançado de Pitanga, aos 14 dias do mês de junho de 2005, às 11 horas,
na Avenida Interventor Manuel Ribas, número 420, na cidade de Pitanga, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Vladimir Passos de Freitas, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a presença de autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. Foi instalado o Juizado Especial Federal Avançado de Pitanga, conforme prevê a resolução número 69 de 2005 da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, publicada no Diário da Justiça, seção 2, em 14 de junho de 2005. Assim, para constar, eu, Eugênio Muzeca, diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Paraná, lavrei a presente ata, que vai assinada pelas autoridades na forma da lei. Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal Nicolau Conquil Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Alexandre Carlos Buchmann, prefeito municipal de Pitanga. César Romero Zigman, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pitanga. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Alexandre Carlos Buchmann, prefeito municipal de Pitanga. Desembargador Federal, Dr. Vladimir Passos de Freitas, Juiz Federal Nicolau Conquil Júnior, diretor do Fórum de Seção Judiciária do Paraná, presidente da OAB, César Romero Zigman, Dr. Rodrigues Domingos Peluso Júnior, juiz de direito, diretor do Fórum de Pitanga, doutora Elaine Munhoz Rodrigues, promotora de justiça, senhor Adelir Castilho Maldani, presidente da Câmara de Vereadores do município de Pitanga, senhores, senhoras, autoridades da região central do Paraná. O momento, Dr. Vladimir, é de grandeza daqueles que gostam da região como uma referência muito especial, e não me canso disso, de dizer que o Dr. Cleverson Cleve, presidente da Unibrasil e da UCP, diz com todas as letras que é muito bom ter nascido no município de Pitanga. Essa mesma referência muito especial de nós, alguns não pitanguenses como eu, que sou de Irati, fazem de uma região que foi construída com muito trabalho, com muita luta. Uma região que mereceu um Jurandir Messias quando foi deputado estadual, um Dico Petretti, quando foi 2 vezes prefeito do município, mereceu naquela época uma atenção. E mesmo com todas as dificuldades que tínhamos, até mesmo de acesso rodoviário, nessa região ninguém disse ou ninguém abaixou uma cabeça. E esse abaixar uma cabeça fez com que todos aqueles que foram até o seu gabinete, inúmeras pessoas, sei que prefeitos de mandatos passados, eu sei que vereadores de mandatos passados, acompanharam o Dr. César numa grande empreitada. E essa vinda do Juizado Especial da Justiça Federal no município de Pitanga, fazendo com que a região, tão deprimida, como diz o deputado Alexandre Cury, essa possibilidade de que pessoas não gastem mais tempo
o recurso para ir até na busca do seu direito e a outras cidades mais que 200 quilômetros, como acontece na Justiça Federal. Esse avanço que hoje nos proporciona, doutor Vladimir, é de uma forma ímpar para que nós consigamos, com todas as forças, não só o Tico, como é o prefeito, o Anário, o vice-prefeito, o Carijó, nosso presidente da Câmara, as autoridades, mas a sociedade que faz realmente esses avanços, fazer com que a região central do Paraná não seja mais conhecida como antes, como um ramal da fome. Hoje, se temos hoje fome, doutor Clécio, é de conhecimento. Porque ontem, na UCP, foi iniciado o processo para se trazer um curso de agronegócio tão importante quanto o Sindicato Rural, o senhor Cleusa sabe disso. Ontem mesmo, às 7h30, eu estava com a Nara, nosso secretário, num centro cultural, onde lá as nossas professoras e monitores de creche estavam iniciando pós-graduação, que antes não se pensava nisso. Então, essa possibilidade de conhecimento nós temos. E essa grande força que temos hoje no senhor, doutor Vladimir, que a região vai ficar muito grata pelo seu ato. Quiser a Deus e nos ilumine para isso, que seja aqui agraciado, então, com a vara federal. Portanto, um agradecimento muito especial a todos aqueles que, de repente, saíram de madrugada para visitar. São 350 quilômetros daqui até Curitiba. Eu não sei quantas viagens, quantos quilômetros foram feitos, mas muitos lutaram. Portanto, em nome do governo municipal, nós ficamos muito gratos por essa grande oportunidade que na região central do Paraná está se fazendo justiça, e de uma forma federal. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. César Romero Zigman, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pitanga. Excelentíssimo senhor desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Vladimir Passos de Freitas, excelentíssimo senhor Nicolau Compio Júnior, juiz diretor do Fórum da Seção Judiciária do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor Dr. Rodrigo Domingos Peluso Júnior, neste ato, representando o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tadeu Marino Loyola da Costa, excelentíssima senhora doutora Elaine Munhoz Gonçalves Rodrigues, neste ato, representando o Procurador-Geral do Estado do Paraná, Dr. Milton Riquelme de Macedo, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Alexandre Carlos Buchmann, excelentíssimo senhor Adelir Castilho Maldana, presidente da Câmara Municipal de Pitanga. Já as autoridades nominadas, faço referência ao desembargador Jorge Cordeiro Cleve, presente, um dos grandes batalhadores pelas causas públicas desta região central do Paraná, aos meus colegas, às minhas colegas, senhores e senhoras. É importante e é necessário para que os presentes e aqueles que nos ouvem pelas rádios de nossa cidade conheçam a história desde seu início até esta data, que é instalado o Juizado Especial Federal Avançado, que em breve relato descrevo esta grande conquista da região central do Paraná. Em novembro de 2003, marcamos uma audiência com a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado em Curitiba, e na mesma data protocolamos ofício, pessoalmente, em que a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pitanga, com endosso dos poderes constituídos desse município, na época prefeito José Alnichon e presidente da Câmara Luiz Assir Matos, com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal e da Seccional do Estado do Paraná, da AMOCentro, Associação dos Municípios do Centro do Paraná, na época seu presidente Joaquim Domingo dos Santos,
e a ABERCENTRO, Associação dos Vereadores do Centro do Paraná, UCP, Faculdades do Centro do Paraná, sindicatos, Unicentro, Universidade do Centro do Paraná, clubes de serviço, entidades organizadas da sociedade civil, lideranças religiosas, deputado Alexandre Cury, rádios, Poema, Pitanga, Jornal Paranação e tantos outros. A hora da tão esperada audiência estava aproximando, chegando, primeiramente, o professor, advogado Clemerson Merlin Kleber, este um dos coordenadores desta conquista. Em seguida, na época, o presidente da OAB Paraná, advogado José Hipólito Xavier da Silva, e após uma caravana de prefeitos e vereadores da região e outras lideranças. Nosso primeiro encontro, protocolando o pedido, lá estavam o juiz federal, aqui presente, e diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, Dr. Nicolau Compio Júnior, o juiz federal, João Pedro Gebran Neto, e o diretor administrativo da Justiça Federal, Eugênio Buzeiro. A exposição dos motivos para a instalação na época de uma vara federal nesta cidade, que beneficiaria um universo de 300 mil habitantes, composto de 24 municípios, justificando a sede em nossa cidade pela localização estrategicamente no centro desse município, com acesso facilitado pela estrada que cruza e esse interliga, salientando que a população dessa região percorria uma enorme distância até a vara de Guarapava e que, conforme a localidade, fazendo verdadeiras vias sacras, com ônibus, famoso pinga-pinga, até 600 quilômetros ida e volta, pernoitando pelas rodoviárias e cidades, não conseguindo retornar para sua casa no mesmo dia. Desestimulando o ingresso na justiça em busca de seus direitos, milhares de vezes, às vezes, as provas ficando pelos caminhos por não conseguir chegar à vara federal de Guarapava, promovendo injustiças. Caracterizado o excesso de processos naquele juizado e naquela vara, sobrecarga de trabalhos, repercutindo na celeridade e economia processual. Tudo isso, além da distância, o custo das ações, muitas vezes no seu final, sem qualquer resultado positivo, principalmente porque o alvo da Justiça Federal nesta região, na sua maior proporcionalidade, são os mais carentes. Demonstramos ainda que Pitanga, sem dúvida, é o centro regional do comércio, indústria, agricultura, saúde, educação, aqui estabelecida a Unicentro, Universidade do Centro do Paraná, a UCP, Faculdades do Centro do Paraná, além de hoje, sede da 44ª Seção Judiciária do Estado do Paraná, da 48ª Ciretran, INSS, hospitais, clínicas médicas, cooperativas, uma cidade em amplo desenvolvimento, com dados estatísticos e outras informações de órgãos públicos. Após essa audiência, o caminho estava trilhado, continuando a subseção da OAB de Pitanga, sempre em contato com a Justiça Federal em Curitiba, em 2004, e a todo momento com o apoio do presidente da OAB Seccional do Paraná, advogado Manuel de Oliveira Franco, e do incansável mestre, advogado Clemerson Merlin Kleber. Com a mudança da lei, possibilitando a criação de juizados avançados, com os convênios em parceria entre município e faculdades, com a Justiça Federal, a esperança aumentou dia 3 de setembro de 2004, quando aconteceu a sessão do Conselho da Justiça Federal na cidade de Londrina, na oportunidade composto por 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça e pelos presidentes de 5 tribunais regionais federais do país, presentes lideranças políticas, deputado e atualmente ministro Paulo Bernardo, senador Aurelias, entre outros. Esse conselho oportunizou o contato deste advogado com o excelentíssimo Dr. Vladimir Passos de Freitas, desembargador federal e presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que definitivamente nos guiou do caminho a ser percorrido até esta conquista. Em novembro, a juíza federal Flávia da Silva Xavier comunica-me via ofício da criação da 2ª Vara Federal de Guarapuava, agradecendo o nosso apoio e a contribuição dessa conquista. O juizado estava começando a se desenhar a sua instalação, pois dependíamos desta 2ª vara para funcionamento e ficarmos na dependência para deslocamento de juízes e serventuários. Noticiei ao nosso prefeito eleito, Alexandre Carlos Bucco, e ao presidente da Câmara de Vereadores, Adelir Castilho Maldani, e o prefeito foi decisivo, dando total apoio, garantindo toda a infraestrutura para a instalação, se fôssemos beneficiados. Em abril de 2005, peço
o derradeiro apoio à juíza federal doutora Valquíria Kelly de Souza, que em 25 de abril oficia um pedido ao desembargador federal e presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e foi brilhante na sua exposição de motivos e da necessidade da criação do juizado em Pitanga, além de ratificar a nossa luta, enriqueceu com detalhes os dramas vividos por essa população central do Paraná em busca da aproximação da justiça, ponto determinante para a solução adequada e justa para milhares de habitantes a serem beneficiados, motivo pelo qual a doutora Valquíria, que já elegemos por unanimidade, madrinha desse juizado. Assim ficamos na expectativa que poderia ser adiado por alguns anos, pois imaginávamos múltiplos fatores para o Tribunal Regional Federal viabilizar a instalação desse juizado, tais como orçamento, disponibilidade de juízes, funcionários, um projeto desta grandeza, seu funcionamento estrutural, orgânico, logística, todos os seus meios para que possibilitem sua concretização e seu eficaz funcionamento. Dia 18 de maio deste ano, por volta das 14 horas, para a alegria, veio a tão esperada notícia positiva, confirmando a instalação do juizado especial avançado, e imediato comuniquei ao nosso prefeito Alexandre Carlos Bucco, que por sua vez ratificou o apoio, garantindo todas as condições necessárias para a instalação. Logo em seguida, a visita do diretor administrativo da Justiça Federal, Eugênio Muzeika, coordenando todos os trabalhos, convênio, escolha de imóvel, adequação, engenharia, logística, funcionamento, cerimonial e treinamento pessoal. Enfim, para se chegar aqui foi uma verdadeira pirâmide. Agradeço a todos os meus colegas que me incentivaram a lutar por essa conquista, o apoio de todas as pessoas envolvidas, os proprietários do imóvel, o engenheiro Clemente Portalinho. Assinalo aqui também um dos primeiros a militar da viabilidade desse projeto, o presidente do Conselho Federal da OAB, presidente advogado Roberto Antônio José, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de nosso presidente, advogado Manuel de Oliveira Franco, o qual, com muito orgulho, represento nesta solenidade. Aos funcionários da Vara da Justiça Federal de Guarapuava, ao juiz federal Dr. José Antônio Savares, à juíza federal doutora Flávia da Silva Xavier, à juíza federal doutora Luciana Kravetz, que formulou o pedido final para a criação e instalação do Juizado Federal Avançado de Pitanga. Foram dezenas de viagens, correspondências, centenas de telefonemas buscando o apoio de municípios vizinhos. E é importante frisar que nessa conquista de todos os políticos envolvidos não houve siglas partidárias, prevaleceu a união de todos, o direito à justiça estava acima de qualquer interesse. A justiça, assim, em sua forma competente, chega à interiorização, mais perto do povo, com o compromisso da prestação jurisdicional, ampliando o acesso à justiça a toda esta região central do Paraná, principalmente aos mais carentes. Fica aqui registrado em nossa história que, almejando um mundo melhor, a ordem jurídica em um regime democrático para nossas gerações futuras, integra-se nesta data uma das garantias fundamentais consagradas no texto constitucional. Excelentíssimo Presidente, hoje conhecemos e admiramos suas tarefas, que é imensa, diária, com dedicação exclusiva em sua jornada, e tem demonstrado um trabalho ininterrupto desde a sua posse no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, colhendo êxito em suas atribuições, que citamos dentre as ações tomadas e realizadas. Os benefícios que Vossa Excelência levou para a região sul do país e sua contribuição foram e estão sendo de forma essencial, e nesse sentido admirado pelo avanço, o seu desempenho, superando barreiras, sua coragem, o seu trabalho, com um compromisso eficiente em toda a área da Justiça Federal, com mais seriedade, consolidando assim sua personalidade, seu alto descortino, sabedoria, a experiência e em meio a transformações políticas, sociais e econômicas constantes do Brasil, buscando soluções com dignidade e sempre distribuindo justiça. Realmente não encontrei palavras para expressar nossos agradecimentos a Vossa Excelência e ao diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, igualmente ao nosso prefeito e ao CP de Faculdade do Centro Paraná e seus diretores, que viabilizaram esta conquista. Mas, aproveitando a oportunidade, encerro agradecendo a todos, parabenizando o desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Dr. Vladimir Passos de Freitas, que
sua última grande honraria em 5 de maio de 2005, ocupando a cadeira do saudoso juiz federal Manuel Oliveira Franco Sobrinho, na Academia Paranense de Letras Jurídicas, e peço gratificante autorização em nome desses 170 mil habitantes da região central do Paraná, que recebem, nesta data, este extraordinário benefício, o estribilho mais comum de nosso país, dizendo: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Convido o excelentíssimo juiz federal Nicolau Conquel Júnior, que é o diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, e o senhor prefeito Alexandre Buchmann para juntos efetuarem o descerramento da placa de inauguração. Já encaminhando para o encerramento do trabalho, direi algumas breves palavras, iniciando por saudar as autoridades presentes na presença do senhor Alexandre Carlos Buchmann, prefeito municipal de Pitanga. Sinto-me feliz em participar desse dia, é um dia de alegria para Pitanga, de ter a oportunidade de vir aqui, a oportunidade de ter colaborado para que essa introdução do juizado especial fosse uma realidade. O nosso tribunal tem se preocupado com a administração da justiça. O Brasil pouco se preocupou com isso até hoje, enquanto outros países, já nos Estados Unidos, na década de 30, faziam estudos a respeito. Nós, no Brasil, estávamos sempre nos preocupados com julgar, mas não com administrar a justiça. E o resultado é que fomos ficando para trás, fomos sendo atacados, o Poder Judiciário, e o nosso tribunal, tentando reparar isso, tem se preocupado muito. Por exemplo, talvez seja o único tribunal do país que proporciona aos servidores dos 3 estados e do tribunal também cursos de administração da justiça, de especialização, o certificado de especialista, ministrados em convênio, o do Rio Grande do Sul com a Universidade Federal e o no Paraná, que abrange Santa Catarina com a PUC do Paraná. E isso é só um detalhe de dezenas de providências que estão sendo tomadas para a administração da justiça. Uma dessas providências é a instalação de juizados especiais avançados, também só existentes na região sul do país, gerida pelo nosso tribunal. Não se trata de juizado itinerante. Itinerante é importante e é bom para regiões como o norte do país, que tem locais extremamente distantes, em estados enormes. A nossa região é um pouco diferente. Optamos por uma adequação à nossa realidade. Um juizado avançado é um posto da Justiça Federal criado em algum local que esteja distante, que por alguma razão geográfica, de população, etc., necessita de ter a presença da Justiça Federal. Essa presença é muito importante porque ela significa um acesso à justiça. O Estado vai à disposição do cidadão. Se isso tivesse sido feito pelo Estado, não só na justiça, mas em outros setores, e o exemplo mais eloquente é o do Rio de Janeiro, nos morros, não teríamos hoje, nos morros do Rio de Janeiro, a ausência do Estado, e quem manda são os traficantes, decididamente, isso não há dúvida alguma, o Estado totalmente ausente. Então, o que o Estado tem que fazer, não só no Judiciário, em todos os seus campos, é se aproximar da população. E o juizado especial avançado é como a palavra diz, a Justiça Federal no local, avançada, com a presença de um servidor, sempre, porque o Estado tem que estar presente, não basta um convênio com uma universidade, é preciso um servidor com a chancela, com a responsabilidade toda do seu cargo. E é isso que tem sido feito em alguns locais, como hoje é que se faz, mas já havia sido feito em Apucarana, que ontem teve a sua vara federal inaugurada, e outros em outros estados, como por exemplo Santa Vitória do Palmar, o último município na proximidade do Uruguai, para que o Estado esteja próximo também do país vizinho. Pois bem, para que isso se tornasse uma realidade,
e a justiça ficasse mais próxima do povo, no caso federal, nós tivemos aqui o envolvimento de várias forças. O mérito é de todos, o mérito é de Pitanga, que uniram forças, ao contrário de alguns municípios que se dividem em facções políticas e nada conquistam. Aqui, como foi dito pelo presidente da OAB, Dr. César Zigman, se uniram as forças e o esforço foi um conjunto, visitas, petições, estatísticas, esses órgãos de apoio, de auxílio, além da prefeitura, OAB, etc. Dr. César correu várias vezes, foi a Curitiba, esteve conosco em Londrina, sempre com apoio. Evidentemente, ele era o porta-voz de um apoio que era de todos, do esforço que era de todos. Decisivo também para isso, a luta do Dr. Clemerson Cleve, que sempre me relatou pessoalmente as dificuldades de Pitanga por estar distante das outras sociedades, por ser uma população sempre carente do apoio estadual e federal. Dr. Clemerson, para os que não sabem, foi meu orientador na tese de doutorado na Universidade Federal. Então, uma opinião, para mim, totalmente respeitável e que foi decisiva também para que isso se tornasse realidade. E com a aproximação dos dias e o fim do mandato, do meu mandato, que eu segunda-feira passo a presidência, era preciso tomar alguma providência correndo. Para isso, foi indispensável a disponibilidade da doutora Valquíria Kelly de Souza, juíza federal substituta em Guarapuava, que se dispôs, inclusive, a vir aqui para as audiências. Se dispôs a responder, não apenas a mandar o ofício, que é importante, mas sim a tornar efetiva a Justiça Federal aqui em Pitanga. E se ofereceu com a maior disponibilidade. Isso tudo foi decisivo, o tempo corria contra nós e precisávamos dar uma definição imediata, porque quando mudam as administrações, nem todas são a favor de determinadas coisas, podem mudar, pode se tornar incerto o futuro, pode até não se realizar. Então era preciso que se corresse muito, e para que isso fosse realidade, chegou a um ponto que eu trouxe o processo de Porto Alegre a Curitiba, aproveitei aquele dia da entrega de uma vinda a Curitiba por outra razão, trouxe em mãos o processo, porque não podíamos perder um dia mandando pelo malote. Trouxe em mãos, entreguei na mão do diretor e com a ajuda da prefeitura, que locou imóvel, eu sei que todos trabalharam demais correndo, tornou-se realidade hoje a instalação desse juizado, e eu fiz questão de vir porque queria participar de um dia de alegria como este. E esse juizado é o embrião de uma futura vara. Por hora, ele tem uma competência até 60 salários mínimos, não, portanto, para todas as causas. Porém, como aconteceu com a Apucarana, poderá amanhã, na próxima elaboração de propostas de varas, claro que tendo no juizado metade do caminho está andado. E tendo também essa união de forças que aqui existe, é óbvio que esse é o mais importante de tudo. Em última análise, já em conclusão, a minha mensagem é que estou extremamente alegre de estar aqui. A correria foi tanta que a resolução foi publicada hoje. Imagine, hoje, o dia da inauguração, isso era um dia oficial. Tinha que ser tudo assim, correndo, e eu telefonando para Porto Alegre, põe essa resolução, manda para a imprensa, faz assim, para que tudo desse certo. E a conclusão e a conclamação é que, após esse juizado especial, o próximo passo seja a inauguração da Vara Federal de Pitanga. Muito obrigado. O juizado especial será instalado em frente ao fórum e estará à disposição de todos agora para uma visita. Agradeço a presença de todos, de todas as autoridades, é uma honra e um prazer estar aqui com tantas pessoas ilustres da cidade e declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Esqueci aqui esqueci, vou reparar o meu esquecimento. Eu trouxe 2 livros aqui, que são exatamente sobre a história da Justiça Federal no Brasil. E vou fazer a doação, um deles para a Faculdade de Direito de Pitanga, que eu gostaria de entregar na pessoa do professor Clemens,
Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pitanga, que quero entregar na pessoa do seu presidente, Dr. César, que foi, assim, o grande coordenador dessa campanha. Agora sim, de uma vez, declaro encerrados os trabalhos.